Bom, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, nós vamos recebendo aqui o nosso comentarista, o Dr. Gustavo Bernardi, que sempre traz um assunto importante na área tributária e, sobretudo, e principalmente na área do mercado imobiliário. Dr. Gustavo, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui. Temos aí parcelamento simples, um dos assuntos, né? Entrou em vigor agora, né? Na verdade, nós vínhamos falando disso já há algum tempo, né, dos parcelamentos das dívidas estaduais e federais. O Estado do Rio Grande do Sul viabilizou agora recentemente o parcelamento das empresas optantes pelo Simples, né, que estejam em atraso com o pagamento dos impostos estaduais desde março de 2020 até 31 de maio de 2022, se eu confirmar aqui. Na verdade, essa é uma modalidade de parcelamento facilitado que o Estado trouxe para o contribuinte, né, em que ele entra direto ali no portal do ECAC, né, e faz o seu parcelamento em até 60 meses. É um parcelamento que não existia, ele entrou em vigor agora. Não há redução de custos com relação a juros e multa, há uma regularização da situação fiscal da empresa, mas há um parcelamento em grande espectro, como a gente chama, em até 60 meses, o que não era previsto antes. Essa é uma oportunidade muito boa para as empresas que têm ICMS a recolher, diferenças de ICMS a recolher, substituição tributária a recolher, né? Ali de março de 2020 a maio de 2021, maio de 2022 agora, né, a gente pega o grosso da pandemia. Muitas empresas sofreram no varejo nesse período e realmente entraram em inadimplência e agora tem essa oportunidade de resolver a sua inadimplência com relação aos impostos estaduais, né? Importante entender que impostos estaduais devidos de março de 2020 a 31 de maio de 2022, Silvio. Tá? Pode parcelar em até 60 vezes. Tá? E tem outras novidades também nessa área, na área fiscal, né? Eu trouxe aqui também, nós já havíamos falado aqui anteriormente, né? Mas agora entrou em vigor, então, a Lei 13.375, uma lei federal, tá? E que trouxe aqui a possibilidade da transação fiscal. Nós já tínhamos discutido isso aqui, porque a transação fiscal, os programas de regularização fiscal no Brasil sempre foram muito fechados, muito herméticos, não levavam em consideração a capacidade de pagamento da empresa, né? Esta legislação, ela permite que você abata prejuízos fiscais da empresa, inclusive contribuição social, em até 70% das dívidas de imposto de renda da pessoa jurídica. Então, os prejuízos que ela acumulou no passado, né, permite que ela, então, calcule esses prejuízos. Então, essa empresa tem que ser optante pelo lucro real e vem aqui para o imposto de renda e abata ou as dívidas de imposto de renda ou o imposto de renda a pagar. Esse sistema, né, a Receita Federal criou ali dentro do ECAC dela um ícone chamado Regularize, em que você entra ali e a empresa faz automaticamente o parcelamento. A novidade desta lei, Silvio, é que ela trouxe a possibilidade de uma transação individual, ou seja, a empresa vai até o fisco e diz o seguinte: olha aqui, ó, eu devo isto, eu tenho estes imóveis, eu tenho estes precatórios, eu tenho esses direitos creditórios aqui na mesa e eu quero transacionar, né? Mercado imobiliário, a gente identifica muito o empreendedor que iniciou um loteamento, iniciou um condomínio, iniciou um prédio e, de repente, ele para com o empreendimento porque tem dívidas fiscais e ele não consegue mais tirar as certidões negativas, não consegue tirar aquela documentação que precede o habite-se e daí não consegue concluir o empreendimento. Ora, essa oportunidade agora aqui vai permitir com que este investidor chegue lá na Receita e diga o seguinte: olha só, o meu loteamento, meu condomínio tem 300 lotes. Eu vou ceder para o fisco 30 lotes para quitar essa dívida e com isso conseguir retomar a venda, retomar o meu empreendimento. Para mim, a novidade dentro dessa lei, que é a chamada transação individual, né, é o que há de mais interessante hoje no âmbito do direito tributário, que é a possibilidade do fisco enxergar a condição individual da empresa, enxergar a capacidade individual da empresa e fazer uma negociação formatada para aquilo que aquela empresa pode fazer, para aquilo que aquela empresa pode ofertar ao fisco. Sempre costumo dizer, Silvio, que as empresas não querem ficar devendo para o fisco. Hoje, com a informatização da economia e com a necessidade de certidões cada vez mais linkadas à atividade
tributária da empresa, as empresas ficam inviabilizadas quando elas estão devendo ao fisco. Elas querem regularizar. O que faltava, e eu acho que agora essa lei trouxe, é analisar a questão individual, a capacidade individual da empresa em negociar e as suas condições de ofertar ao fisco o que interessa para o fisco. É porque, na verdade, toda empresa tem a sua característica, tem o seu potencial, né? Tem a sua forma de negociar e as suas capacidades de se estabelecer, de manter esse relacionamento com o fisco de maneira saudável. Então, é importante, né, o Dr. Gustavo Bernardi, que esse governo, o governo federal, está viabilizando empreendimentos, né, que em outras épocas seriam inviabilizados e acabariam sendo destruídos, né, e destruiria renda, empregos e até a questão de justiça social. Então, eu acho importante esse tipo de caminho, né? Claro, e denota, Silvio, uma outra tônica, uma outra temática, uma outra postura do fisco, né? Da União como um todo, entendendo que não... parar o contribuinte, isso, né? Mesmo. Ele precisa, né? E de viabilizar a continuidade dos negócios, né? A gente tem visto vários empreendimentos, né? Eu estou falando do mercado imobiliário, que é onde eu atuo, vários empreendimentos descontinuados porque num determinado momento não conseguiram mais tirar as certidões negativas, não conseguiram mais prosseguir no empreendimento porque sobreveio dívidas fiscais. E à medida que o tempo foi passando, acabaram sendo inviabilizadas total. Claro, o prejuízo só aumenta no momento em que tu para um empreendimento. Ele só aumenta, ele não diminui nunca. Doutor Gustavo Bernardi, eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui, porque o governo federal tem feito muitas coisas para fazer com que a economia possa se revitalizar, possamos ter o desenvolvimento econômico, viabilizando as empresas, viabilizando empregos. Temos aí uma taxa de desemprego menor nos últimos... Desde 2015 nós não tínhamos isso, né? Então é a 9,4%. E ao lado disso aí tem um esforço do governo federal de reduzir a carga tributária. Por exemplo, a questão dos impostos estaduais, que pesam sobre combustíveis, né? Que agora o estabelecimento é de 17%. Há uma grita generalizada dos governadores que não querem a redução de impostos. Eu nunca vi assim, ó, partidos políticos quererem aumento de impostos e não redução de impostos. E aí? Na verdade, sempre foi a tônica do Brasil, né? No Brasil, os impostos nunca regrediram, sempre aumentaram, né? Queriam aumentar a arrecadação, aumentava o imposto. Quando isso reduz o imposto. Tu é economista, tu sabe, quando há uma lei da economia que fala justamente o inverso, ou seja, se você reduzir o tributo e aumentar o fluxo de comércio, tu vai arrecadar mais, né? A questão do imposto sobre combustível é interessante. O Estado do Rio Grande do Sul, agora, sexta-feira, já reduz para 6,2% o ICM do diesel, mas não reduziu o da gasolina ainda. O reflexo da redução que a gente está vendo nas bombas é a redução dos tributos federais e não dos tributos estaduais. Porque os estados, dentre eles o Rio Grande do Sul, entraram com uma lei, com uma ação no STF questionando a lei federal. Combustível, luz... se você calcular na ponta, nós pagamos hoje 33% a 45% da fatura do que nós pagamos de tributos estaduais e também federais, com base nesses dois produtos aí que a gente consome. Eu acho que entender que fazer uma reforma tributária que viabilize um maior fluxo de comércio não é reduzir a arrecadação, é aumentar a arrecadação. E viabilizar a economia, né? Quantas empresas aí não estão... Como tu disseste, essa abordagem anterior, a empresas que estão aqui, ó, degoladas, muitas estão inviabilizadas por causa da alta carga tributária. Nós estamos falando de combustível, vou falar um dado pequeno aqui rapidinho. Uma grande rede de combustível aqui do estado do Rio Grande do Sul fez uma análise concreta do seu faturamento com base no varejo de combustível, né? A empresa, no varejo de combustível, arrecadava menos do que 5% do seu faturamento global. O resto ali era transporte de combustível e as lojas de conveniência dos postos. Perfeito. Ou seja, posto de gasolina, a gasolina se tornou algo que só quem ganha é o governo, ninguém mais ganha. Né? Os governos estaduais, principalmente. Obrigado pela sua presença aqui, até a semana que vem. Igualmente, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.